Com a palavra, o Artêmio. Olá, agradeço a presença de todos aqui, a disponibilidade para estar escutando algumas palavras para a gente poder falar das características gerais dos equipamentos da linha Prisma Vente do fabricante Lowenstein. Prazer, meu nome é Artêmio Ayala, sou fisioterapeuta respiratório, atuante há mais de 20 anos nesse segmento de ventilação invasiva, não invasiva, tanto no ambiente domiciliar quanto no ambiente hospitalar. E hoje nós estamos aqui com o nosso equipamento, o Prisma Vente, que é uma linha de equipamentos compostas por 4 produtos, né? Dentre eles o Prisma Vente 30, 40, 50 e 50C, que a gente vai ressaltar isso mais a fundo no decorrer dessa apresentação, mas com um equipamento extremamente versátil, que a gente tem aí, já estamos atuando no mercado há mais de 5 anos com o dispositivo, que ele pode ser utilizado tanto de forma fixa quanto forma móvel, até por ter uma bateria integrada dentro dele com uma grande autonomia. É uma bateria que vai ter mais de 12 horas de duração se você está utilizando a 800 ml de volume corrente. Então, assim, com uma grande capacidade de ventilação, você tem uma autonomia grande, sendo esse um dos principais destaques e diferenciais do dispositivo. Além disso, ele pode ser utilizado tanto para pediatria quanto para paciente adulto, pode ser utilizado no ambiente domiciliar, no home care, com seus pacientes, ou até mesmo no ambiente hospitalar, em algum processo de desmame, né, de transição de uma ventilação invasiva, né, naqueles ventiladores de UTI, a gente continua com esse desmame, mesmo em ventilação invasiva no Prisma Vente, passando esses pacientes para a parte das enfermarias, tá? Ele tem 10 modalidades ventilatórias, uma grande quantidade de recursos que você pode optar desde uma ventilação totalmente controlada, assisto controlada ou até de forma espontânea. É um grande diferencial, podendo ser utilizado, como eu já disse, de forma invasiva, não invasiva, através de máscaras nasais, oronasais, no tubo endotraqueal, na traqueostomia ou com o auxílio da peça bucal. Ele tem um umidificador integrado, tem um sistema de oximetria como acessórios, então durante a ventilação a gente conseguiria também monitorar essa parte de saturação, frequência cardíaca, e o tamanho de tela dele é bem amplo, que a gente pode estar fazendo uso de todos os recursos, não são ícones que vão aparecendo que às vezes causam confusão. Então todos os detalhes de ventilação e parametrização vão estar muito bem descritos aqui no equipamento. Agradeço ao convite para o 7º Simpósio Anual de Esclerose Lateral Amiotrófica, organizado pela Associação Procura Ela. É com grande satisfação que eu venho aqui apresentar para vocês mais um recurso de ventilação invasiva e não invasiva, que é o nosso equipamento chamado Prisma Vente. Dos modelos disponíveis da linha Prisma Vente que nós temos o modelo 30C, que chega até 30 centímetros de pressão na fase inspiratória, o modelo 40, que chegaria até 40 centímetros de pressão, tá bom? O modelo 50, que chega até 50 centímetros de pressão, mas ele tem alguns diferenciais em relação ao 30 e 40, que seria a modalidade de ventilação de peça bucal a pressão e a volume, 2 tipos de circuito, que é com válvula de exalação ativa e válvula de exalação passiva, e a grande função de LIAN, que é uma manobra auxiliar de tosse para a gente compor essa ventilação e a assistência, né, da higienização brônquica desses pacientes. E para completar a linha, nós temos o Prisma Vente 50C, que além de todos os recursos do Prisma Vente 50, a gente vai ter a terapia de alto fluxo. Vamos conversar então um pouco aqui sobre a face externa, né? Os recursos externos que a gente tem aqui nos dispositivos Prisma Vente. Então aqui na sua face frontal, nós vamos ter a conexão para o circuito, sempre circuito de ramo único. A opção do ventilador 30 e 30C, assim como o 40, a gente não vai ter essas linhas aqui. Na opção do ventilador 50 e 50C nós temos que é a linha de pressão e a linha de fluxo, porque nesses 2 modelos a gente consegue trabalhar com 2 tipos de válvula de exalação. Olhando o equipamento de frente aqui na face direita, o que nós vamos encontrar? Aqui é a entrada do cartão SD, onde todas as informações ficam gravadas e depois a gente pode fazer essa extração através de um software. Temos a entrada para um conector aqui de módulo de oximetria.
Então, durante a nossa ventilação, a gente consegue acompanhar saturação, frequência cardíaca e colocar os alarmes pertinentes a isso. Olhando o dispositivo, né, na sua face posterior, nós vamos ter a conexão para o cabo de energia elétrica, nós vamos ter a entrada de oxigênio, e essa fonte de oxigênio consegue absorver até 30 litros, e vamos ter aqui também os filtros. Na verdade, são 2 filtros, um filtro de espuma que a gente troca a cada 6 meses, porém a gente faz a higienização dele semanal somente com água, e um outro filtro branco, que esse filtro ele vai ficando sujo, vai passar para cor cinza e preta, e a gente faz o descarte. Esse filtro ele tem 1000 horas de ventilação, essa é a duração dele. Para colocar aqui no equipamento, então primeiro sempre esse filtro branco e depois esse filtro cinza de espuma. E por último, nessa face lateral, a gente tem o encaixe da umidificação integrada do equipamento. Como é que eu faço? Aqui atrás eu tenho um botão, eu pressiono esse botão, a tampa sai e a gente faz a conexão deste umidificador. Bem simples. Então, olhando de maneira externa, esses são os recursos que a gente tem aqui do ventilador PrismaVent. Para iniciar, para a gente ligar o equipamento, como é que funciona? Temos aqui o botão de liga e desliga, tá bom? E existe uma tensão que nós devemos ter. Eu aperto esse botão e solto. Ele não vai acender o menu de forma imediata. Ele leva uns 3, 4 segundos porque ele faz uma checagem interna, tudo estando ok, aí sim ele vai ligar o dispositivo. Ligou o dispositivo, ele vai estar na sua tela de standby. No meu caso aqui, eu estou em modo de bateria, não estou conectado em nenhuma fonte de energia, então alguns sinais, alarmes e alertas podem aparecer aqui no display. Sempre os alarmes vão aparecer nesse canto inferior esquerdo, e para que eu resete esses alarmes, basta eu apertar aqui a tecla da sirene. Apertei uma vez e ele já resetou sem nenhum problema. Feito isso, a atenção que eu devo ter como profissional da saúde é saber se o dispositivo está travado, e aí eu não tenho acesso, né, ao menu clínico, ou destravado. Aqui em cima no canto superior esquerdo, então eu vou ter o cadeado, e esse cadeado vai me indicar se ele está travado ou destravado. Para fazer o destrave disso, basta eu apertar essa primeira tecla aqui de home, pressiono, seguro ela, espero completar os quadrados, e aí sim ele ficou destravado. Estando nessa posição, nessa função, eu consigo ter acesso a todos os parâmetros, a todos os recursos que podem ser configurados no equipamento. E essa configuração, basicamente, ela está distribuída em 3 menus. O menu de sistema, o menu de ventilação e o menu de relatório. Vamos passar por cada um desses menus para que vocês saibam como manusear corretamente o equipamento. No menu Sistema, basta a gente pressionar a tecla pertinente ao menu Sistema. Não é uma tela touchscreen, então a gente precisa sempre fazer pressão sobre as teclas. E o que eu vou encontrar aqui no menu Sistema? Programa de ventilação, sistema de tubos, onde a gente vai fazer a configuração da válvula de exalação que a gente vai estar utilizando. No caso dos equipamentos 50 e 50C, aqui que a gente vai falar se vai ser uma válvula de exalação ativa ou passiva. O nível do umidificador, tá bom? Se estiver utilizando o umidificador integrado do equipamento. Auto Start, definições do aparelho e estado dele, ok? Vamos entrar função a função. Programa de ventilação. É só eu pressionar e aqui ele vai me dar 3 opções de programa. Programa 1, 2 e 3. O que quer dizer isso? Nos equipamentos PrismaVent, existe a opção de a gente fazer 3 programas de ventilação totalmente diferenciados. E depois pela tecla aqui, mudando o programa 1 para o 2 e para o 3, eu faço a mudança desse tratamento sem acessar as funções clínicas. Isso aqui é importante, é uma ferramenta a mais, principalmente para aqueles casos em que o paciente tem uma programação durante o dia e outra no período noturno. Nós vamos além em relação aos nossos competidores, que no nosso caso nós temos 3 programas, ao passo que os demais possuem somente 2. Para fazer o retorno, eu aperto essa tecla aqui, pertinente à tecla de retorno, e tudo bem. Sistema de tubo.
aqui merece uma atenção especial. É aqui que a gente vai configurar a válvula de exalação do nosso equipamento. Eu entro em sistema de tubos, eu faço a seleção dessa válvula. Se vai ser uma válvula de vazamento, e vocês vejam como é que é a figura dessa válvula de vazamento, ou se é uma válvula ativa, que a gente chama, existe a outra figura. Então vocês vão montar o dispositivo com todos os recursos, né? Com o umidificador, sem umidificador, com o filtro HME, o circuito do tamanho e da espessura que vocês desejam utilizar. Dá para utilizar esses filtros, tá? E essas espessuras de circuito, qualquer uma que vocês estiverem. Então vocês vão montar como se fosse utilizar no paciente, só não vou fazer a conexão nesse paciente. Selecionou a válvula, montou todo o sistema, a gente vem para teste de tubo, ele fala justamente para a gente configurar esse sistema de ventilação como se fosse utilizar no paciente, e eu dou o OK. Feito o OK, ele vai mandar um fluxo, tá, para esse meu paciente, e aí, se tiver algum problema, ele vai falhar, ou se tiver tudo adequado, ele vai dar OK e a gente pode prosseguir com isso. Vou terminar aqui a terapia, só para que a gente possa prosseguir. No caso dos sistemas de tubo, existem duas opções. Nível do umidificador. Basta pressionar aqui o nível do umidificador, que vai do nível 1 até o nível 6. E vocês vão fazer a seleção mais adequada para o paciente de vocês. A função Auto Start é aquela função em que o equipamento está em stand-by. A gente coloca a máscara no paciente, ele começa a respirar e o equipamento passa do stand-by para a ventilação de forma automática. Se vocês quiserem essa função ativa no sistema, basta ligar. Prosseguindo, nós temos a definição do aparelho, onde eu entro nesse menu, eu vou ter o volume do alarme, o brilho, né, aqui embaixo. Existe um alarme de fim de terapia, então toda vez que a gente pausa essa terapia, ele vai soar esse alarme, pode estar ativo ou desligado, basta a gente fazer a configuração, ativo ou desligado. A língua ou idioma, sempre vai estar em português para vocês. Existe aqui um relatório de manutenção, que é um lembrete depois de alguns meses que você determina para que soe um lembrete aqui na tela falando que o dispositivo tem que voltar para assistência técnica, não quer dizer que tem algum problema, isso funciona muito bem para manutenção preventiva. O relatório de filtro que a gente pode deixar ligado, e nesse caso, deixando ligado depois de 1000 horas de ventilação, vai soar um lembrete para fazer a troca do filtro. Aquele filtro branco que a gente falou anteriormente, vocês façam a substituição, depois vem aqui em restaurar e restaura para ele contar de novo mais 1000 horas a partir do zero. É só passar para a opção sim e configurar. Temos para apagar os dados da terapia, se for trocar de um paciente para o outro. As tendências a gente pode deixar ativo ou desligado. Se eu deixo ativo, ele começa a gravar as tendências de ventilação e me mostrar isso na tela do dispositivo. Vamos ver isso mais para frente na área de relatórios. Para restaurar os padrões de fábrica, a unidade de pressão sempre vamos deixar em centímetros de água. Bloqueio automático deixa ligado, porque depois de 5 minutos sem ninguém mexer no equipamento, ele vai travar automaticamente. E aí a gente evita qualquer intercorrência que possa ocasionar por uma pessoa leiga mexendo nas configurações clínicas. Definição de data e hora, sempre é importante a gente revisar, porque os dados no relatório vão respeitar a data e a hora que estão aqui presentes. Feito toda essa abordagem aqui, basta retornar e a gente pode passar para o último item aqui, no menu de sistema, que seria o estado do aparelho, onde vai me falar qual que é a versão do equipamento, o número de série, do software, o estado da bateria. Seriam informações mais pertinentes à área de engenharia clínica. Retornando, nós temos todas as itens, né, e todas as definições desse menu sistema apresentadas aqui para vocês. No menu de ventilação, esse, para quem é o profissional da saúde envolvido na ventilação, é o principal menu dentro aqui do nosso equipamento.
Então, tudo pertinente à ventilação, modalidade, parâmetros e alarmes vão estar nesse menu de ventilação. Basta clicar na tecla correspondente à ventilação e a gente vai abrir. Lembrem-se que eu falei que existem 3 programas que podem ser configurados. Então, vocês vão selecionar qual que é o programa e todas as alterações abaixo são pertinentes a esse programa. Se eu quiser fazer qualquer mudança, basta eu pressionar e fazer essa alteração. Selecionei o programa que eu quero fazer a customização dessa ventilação. Segunda pergunta seria, qual que é a modalidade ventilatória que a gente vai estar parametrizando? E dentre as opções aqui da linha PrismaVent, são diversas opções de ventilação. Dentre elas, CPAP, BiPAP espontâneo, BiPAP espontâneo controlado, BiPAP auto-espontâneo controlado e T totalmente controlado. Todas essas 5 primeiras opções de ventilação, a gente vai ter elas presentes somente com a válvula de exalação de vazamento ou válvula de exalação passiva. As próximas modalidades que eu vou apresentar, a gente tem disponível nas 2 válvulas de exalação, tanto a ativa quanto a passiva, ou de vazamento ou de válvula, vai da nomenclatura que cada um utiliza. E quais seriam essas outras opções de ventilação? A PCV, ventilação por pressão controlado assistido, PSV, ventilação por pressão de suporte, e PCV, ventilação por pressão controlada. Até aqui, todos os dispositivos, seja ele o 30, 30C, 40, 50, possuem essas modalidades ventilatórias. Esse modelo que a gente está apresentando, que é o modelo 50, a gente tem mais 2 opções, que é o MPVP, que seria a ventilação por peça bucal à pressão, e o MPVV, que é a ventilação por peça bucal a volume. Então essas seriam todas as opções ventilatórias aqui presentes na linha PrismaVent. Alguns recursos a mais que estão presentes aqui no menu de ventilação. Então nós selecionamos aqui como exemplo a modalidade ST, uma modalidade espontâneo controlado, e vocês podem fazer a configuração da pressão inspiratória, da pressão expiratória. O F é a frequência de backup que a gente está determinando aqui nesse equipamento. Tempo inspiratório mínimo e tempo inspiratório máximo, eles estão atrelados aos ciclos espontâneos, ou seja, nesse meu exemplo aqui, um paciente nunca vai inspirar menos do que 0,7 e nunca mais do que 1,5. Então a gente criou uma janela aqui de inspiração para ele. Eu vou ter a opção do tempo inspiratório timed, nesse caso está automático, e esse tempo inspiratório timed são pertinentes aos ciclos controlados. Se tiver automático, ele vai representar, aquela relação de 1 para 2, ou eu posso fazer a alteração disso e colocar o tempo que eu quero. Sempre que eu pressionar e propor alguma alteração, aqui do meu lado esquerdo vai aparecer uma janela com mais opções gráficas que vão me auxiliar nessa configuração. Depois eu tenho o disparo, e entendam o disparo como a sensibilidade do equipamento. E o disparo a gente pode trabalhar de 2 formas. Ou com o disparo automático, em que vocês não precisam fazer nenhuma configuração. Automaticamente o equipamento vai detectar o melhor ponto de disparo e de ciclagem para esses pacientes. Ou a gente pode trabalhar ele de forma manual. E aí, nesse caso, o disparo vai ser a fluxo, ou na verdade a sensibilidade vai ser a fluxo. Onde a gente tem o disparo propriamente dito, que vai do nível 1, que é o mais sensível, meio litro por minuto, até o nível 8, que é o menos sensível, que são mais do que 15 litros por minuto. Então esse seria o disparo. E a ciclagem vai em cima do pico de fluxo, que pode ser de 95% até 5%. Então esses são os recursos que a gente tem para criar uma melhor sincronia entre paciente e ventilador. Caminhando
Um pouquinho além, a gente vai ter aqui a função do volume objetivo, onde eu determino uma pressão inspiratória mínima e uma pressão inspiratória máxima para atingir um volume alvo. Rampa de pressão é o rise time, onde eu controlo meu tempo de subida, minha velocidade do fluxo. Então temos na fase da inspiração e na fase da expiração para ser controlado. A LIA é aquele recurso de hiperinsuflação pulmonar que a gente vai explicar em detalhes mais para frente. Air trapping, o recurso de aprisionamento de ar, que a gente também vai estar falando sobre isso um pouquinho mais à frente, na nossa parte futura deste vídeo. Soft Start é uma rampa para o início de tratamento e a gente pode determinar essa rampa de 5 minutos a 45 e ela vem subindo de forma gradativa a pressão. Isso é indicado para aqueles casos de ventilação em que o paciente não tolera grandes pressões ao início do tratamento, onde a gente está utilizando essa ventilação de forma intermitente. No caso da ventilação de forma invasiva e que o paciente é dependente dessa ventilação, a gente não procura utilizar essa função do Soft Start. Soft Stop seria o oposto, então eu quero finalizar essa terapia com o meu paciente, ao invés de eu desconectá-lo de forma abrupta, eu posso vir caindo com essa pressão ao longo do tempo, e esse tempo também de 5 minutos a 45. E depois a gente tem os alarmes, e aí são todos os alarmes clínicos e pertinentes àquela modalidade de ventilação que a gente está propondo aqui. Então a gente vai ter alarme de vazamento, alarme de pressão, de apneia, de volume, de frequência, então é uma série de alarmes. O equipamento tem muito mais alarmes do que estão apresentados aqui, mas esses alarmes extras não são possíveis de serem configurados. O exemplo que eu sempre dou é o alarme de desconexão. Como a gente pode fazer o uso em pacientes de forma invasiva, o alarme de desconexão é o mais vital. Então não tem aquela função de que eu posso desligar o alarme de desconexão. Ele sempre vai estar presente e é um alarme de alta prioridade aqui para os nossos pacientes. Então aqui são todos os recursos que a gente tem pertinente a uma configuração da ventilação em cima do nosso equipamento PrismaVent. O terceiro menu que a gente tem aqui no visor do PrismaVent seria o menu de relatório. Novamente, basta clicar na seta pertinente ao menu de relatório e a gente vai abrir uma série de subitens. Quais são eles? Lista de alarmes. Então, se eu fazer aqui a seleção da lista de alarmes, eu vou ter todos os alarmes que soaram aqui no dia 2/10, por exemplo, com data e hora. E se vocês observarem, tem cores esses alarmes. Então, um alarme vermelho é um alarme de alta prioridade, um alarme amarelo é de baixa prioridade, ou melhor, corrigindo, um alarme de prioridade intermediária, e um alarme verde seria um outro alarme de baixa prioridade. Então aqui a gente vai ter toda a relação de acordo com o dia que foi utilizado esse equipamento. Basta voltar e a gente volta aqui para o menu de relatório. Lista de eventos. Nós chamamos eventos todas as alterações que foram feitas no equipamento, desde o momento em que eu ligo até o momento em que eu desligo. Então vocês vão ver que, de acordo com a data e hora, várias alterações foram feitas no menu desse equipamento e a gente consegue acompanhar essas alterações. Na sequência, alarmes e eventos é uma mescla das duas listas anteriores e de forma cronológica. Então isso serviria muito bem caso você queira saber por que disparou aquele alarme. Então, como exemplo, às vezes disparou um alarme de alta pressão, mas é porque alguém foi lá e aumentou a pressão inspiratória desse paciente. Então aqui fica muito claro a gente visualizar esses eventos durante a ventilação. Tendências. Se eu deixei habilitado no menu de sistema as tendências, então aqui a gente vai conseguir visualizar vários parâmetros de ventilação, desde uso, apneias, volumes e dependência desse paciente. Então, ao longo de uma semana, a gente consegue observar e a gente pode regredir uma semana no tratamento ou avançar uma semana. E aqui, de forma bem rápida, a gente consegue ter um mini relatório de ventilação desse nosso paciente. Visão geral de parâmetros. O que nós vamos ter aqui? Como eu bem expliquei para vocês, vamos ter o programa 1, 2 e 3.
E aqui eu consigo observar de forma resumida o que eu tenho configurado em cada uma dessas modalidades. A utilização do aparelho é um orímetro que me fala quantas horas esse dispositivo foi utilizado, em horas totais, nos últimos dias ou no último mês. Estado do aparelho, a gente volta para aquelas configurações de suporte técnico, né, onde o pessoal de engenharia clínica acaba abordando de uma maneira melhor. E aqui a gente encerra o menu de relatórios. Para regressar e voltar para a tela inicial, basta apertar aqui a tecla de Home e a gente entra num estado de Standby. Dos diferenciais da linha Prisma Vent, dos recursos a mais que a gente tem de uma ventilação básica, o que eu posso citar? O volume objetivo. Então, o que é essa ferramenta? Em cima de uma pressão inspiratória mínima e uma pressão inspiratória máxima, a gente consegue determinar um volume-alvo para tratar esses pacientes. E isso deixa de forma mais fisiológica, respiração a respiração, nos nossos casos de ventilação. Um outro recurso adicional que nós temos é uma ferramenta chamada de Air Trap ou AutoPip. Então, se o paciente tem um aprisionamento de ar, essa ferramenta faz com que ele expire totalmente, estendendo o tempo expiratório até mandar um novo ciclo inspiratório, respiração a respiração. Mais um grande argumento aqui na linha Prisma Vent, 50 e 50C, presente só nesses dois modelos, que é a ferramenta de LIAM. LIAM significa manobra auxiliar de hiperinsuflação pulmonar. E através dessa manobra de hiperinsuflação, a gente consegue proporcionar o estímulo de tosse nos pacientes ou trabalhos de reexpansão pulmonar. Além desses recursos, a tela do Prisma Vent é uma tela bem ampla, uma das maiores do mercado. E com isso a gente consegue visualizar e ter recursos gráficos nessa tela que auxiliam não só na parametrização, mas também na monitorização dos pacientes e da ventilação caso a caso. Esses são todos os recursos que a gente tem presentes na linha Prisma Vent, que com certeza vão fazer sucesso na terapia e no dia a dia do atendimento de vocês. Pessoal, em resumo, é super simples a gente fazer a configuração dos equipamentos da linha Prisma Vent. Só peço a devida atenção para iniciar o equipamento, tá? Apertem o botão de liga e desliga, solta o botão, não mantenha pressionado. Espera ele realmente iniciar depois dos seus 3, 4 segundos e entrar na tela de standby. Lembrem-se, você que é clínico, de como destravar o equipamento apertando e segurando a tecla Home, que é aquele símbolo da casinha. Isso vai te dar acesso aos 3 menus que nós temos, de sistema, ventilação e relatórios. E mais uma dica, tudo pertinente à ventilação vai estar no menu de ventilação. Os parâmetros, a modalidade ventilatória e os alarmes. Façam um bom uso e um bom proveito do equipamento. Eu apareço aqui não, né? Não.